Olá, meu nome é Elizabeth Alderete, eu sou atual presidente do Rotary Club Boca Raton Oeste, mandato que começou agora em julho de 2025. É um prazer estar aqui com vocês hoje e nós estamos estreando o nosso mais recente programa Boca Raton West Learning Experience. Uma vez por mês, nós teremos membros engajados do Rotary falando sobre essa organização centenária maravilhosa. Hoje, a nossa convidada é Bernadette Zagonel, rotariana há mais de 20 anos, foi presidente do Rotary Club em Curitiba e 2 vezes assistente do governador. Hoje, para nossa sorte, Bernadette mora em Boca Raton e faz parte do nosso clube. Bem-vinda, Bernadette. Obrigada, Elizabeth, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Então, conforme você havia solicitado, eu vou falar então um pouco sobre o Rotary de modo geral, como é que ele está estruturado, quais são as suas funções, né, os seus objetivos e tudo mais. Depois, na sequência, se for do interesse do pessoal, a gente pode focar em determinados aspectos que seja do interesse, né, dos nossos membros, dos nossos clubes, e aí a gente faria uma coisa mais aprofundada em cada um deles. Mas hoje, então, eu vou falar, de modo geral, como é que o Rotary funciona. O Rotary é uma organização global, né, que está no mundo inteiro, de líderes que são todos voluntários. Ele foi fundado em 1905 por Paul Harris, um americano que morava em Chicago, nos Estados Unidos, tinha um grupo de amigos, e um belo dia eles resolveram criar um grupo para trocar informações profissionais, para fazer amizades, e isso acabou resultando no Rotary Club, que até hoje existe, como Rotary Internacional e em diversos países do mundo. Ele está hoje sediado em Evanston, em Illinois, é a sede mundial do Rotary Internacional. Inclusive, alguns companheiros nossos já estiveram lá visitando, a Marli eu sei que já esteve, o Douglas já esteve algumas vezes, já fez até um grupo, né, Douglas, para ir até lá conhecer a sede mundial do Rotary, que é coisa que é muito interessante. O Rotary está presente em mais de 200 países e regiões mundo afora. E ele é composto hoje em dia por aproximadamente 1.400.000 pessoas, todos voluntários. E há, então, uma média de 46 mil clubes no mundo. E o Rotary tem um slogan que todo ano é definido pelo presidente que assume a gestão por um ano do Rotary Internacional. Este ano de 2025 e 2026, o lema, o slogan da gestão é Unidos para fazer o bem. United for Good, né, se for em inglês. Existe um lema que a gente usa muito no Rotary, que é dar de si antes de pensar em si. Acho que isso já dá uma ideia da razão de ser, de existir desta organização que é o Rotary. Ele atua em diversas áreas, mas ele tem assim princípios que são bastante importantes, como, por exemplo, o serviço, servir a comunidade, né? É sempre importante atuar em benefício das comunidades onde os clubes estão sediados. Outra coisa importante no Rotary é você fazer amizades e estreitar esses laços de amizade. A diversidade também é importante no sentido de incluir diferentes culturas, diferentes ideias, quer dizer, o Rotary é uma associação aberta, né, para todos os tipos de pessoas mundo afora. Muito importante para ser um rotariano é a integridade, a ética, a responsabilidade sua em todas as ações que você possa fazer na sociedade onde vive. E também liderança. O Rotary é uma instituição que reúne líderes em diferentes profissões, diferentes áreas, né, mundo afora, depende de cada país, de cada sociedade. Você vai sempre reunir líderes daquela comunidade. Existe uma coisa que a gente chama de prova quádrupla. É uma coisa muito importante em Rotary e a gente até costuma relembrar essa prova quádrupla nas reuniões semanais que a gente costuma fazer e também em alguns eventos,
que é sempre que a gente for fazer alguma coisa, que a gente for pensar em alguma coisa ou dizer, a gente deveria se perguntar: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, é a verdade? É justo para todos os que estiverem interessados? Isso criará boa vontade e melhores amizades? E isso será benéfico para todos os interessados? Então, essa prova quádrupla é uma espécie assim de base, né, de todas as ações dos rotarianos no mundo inteiro. O Rotary ele pode atuar em diversas áreas e existem algumas áreas que foram instituídas como primordiais, né, como mais importantes. Uma delas é a paz e a prevenção de conflitos. É uma das funções do Rotary sempre promover a paz, tentar minimizar conflitos, conflitos geopolíticos, conflitos entre pessoas, entre comunidades, etc. Existem, inclusive, programas para isso que nós já vamos ver logo mais. Uma outra área de atuação importante é a saúde materno-infantil. Eu coloquei aqui como exemplo um projeto que o nosso clube, Boca Raton Oeste, já fez há muito tempo atrás, sobre que foi um banco de leite em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Foi criado esse banco de leite para auxiliar as mães com crianças pequenas, né, com bebês. Uma outra área de atuação é a alfabetização e educação básica. Então, o nosso clube, coloquei também como exemplo, já atuou numa pequena escola em Xique-Xique, no interior da Bahia. Nós auxiliamos na construção dessa escola, da mesma forma que a gente tem auxiliado, né, ainda continuamos com esse projeto, auxiliando crianças numa escola também do interior da Bahia, em Itabuna. Então, a gente promove eventos para conseguir arrecadar fundos para dar o lanche para essas crianças, né, que são de uma comunidade bastante pobre lá perto dessa escola que a gente atende. Existe também, como área de atuação, o combate a doenças. Então, um dos projetos mais importantes do Rotary, já vamos falar um pouco mais dele, é o projeto que combate a poliomielite no mundo, que a gente chama de Polio Plus, ou agora estamos chamando de End Polio Now. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Uma outra área seria de água, saneamento e higiene, promover isso no mundo, principalmente em países que não têm um saneamento básico generalizado, então a gente sempre auxilia para se conseguir água potável, higiene para as comunidades necessitadas. Uma outra área de atuação seria o desenvolvimento econômico comunitário do local. Então, um exemplo disso, quando houve aquela grande tragédia no Rio Grande do Sul, muitas pequenas empresas acabaram, né, por conta das águas e tudo aquilo. Então, nós conseguimos auxiliar, né, um pouco, né, a restituir essas pequenas empresas, microempresas, na verdade. A gente enviou para lá uma quantia em reais, que até foi entregue pela nossa companheira Luciana, que é gaúcha, que mora em Porto Alegre, ela que levou e entregou isso para um clube de Rotary lá, com o qual a gente fez uma parceria. Proteção ao meio ambiente é uma outra área importante de atuação do Rotary, e nós fizemos no nosso clube um projeto lindo, que se chamou Reflorestando o Brasil. Uma adesão muito grande de muitos clubes de Rotary que trabalharam em prol de reflorestamento. Foi um projeto em que pequenas comunidades plantaram muitas árvores, desenvolveram, enfim, esses pequenos reflorestamentos em diversas áreas do Brasil. Bom, como eu já falei, o Rotary ele está sediado em Illinois, aqui nos Estados Unidos, e ele é formado como? Existe um conselho diretor, né, que toma todas as principais decisões que vão valer, digamos, para todos os rotarianos no mundo inteiro. E esse conselho diretor é formado pelo presidente do Rotary Internacional, que tem mandato de 1 ano,
e também por diretores que são eleitos e que vêm de várias regiões do mundo. Assim como, aliás, o presidente do Rotary também. O presidente, todo ano é eleito um presidente novo, mas de diversas áreas do mundo, diversos países. E são eles, então, que definem todas as diretrizes políticas, as metas globais e tudo mais, que serão, né, acatadas por todos os rotarianos do mundo inteiro. Aí, dentro do Rotary, nós temos um braço que é super importante, que é a Fundação Rotária. Então, é a Fundação Rotária, que é do Rotary Internacional, que possibilita a todos os rotarianos, a todos os clubes, a desenvolverem seus projetos em termos financeiros, né? Ela foi fundada em 1917, é uma instituição sem fins lucrativos, e ela, então, financia projetos de clubes do mundo inteiro. Eles financiam de diversas maneiras, com subsídios distritais, que apoiam projetos locais, ou com subsídios globais, que financiam projetos que, vamos dizer, nós aqui dos Estados Unidos podemos financiar um projeto no Brasil, na África, no Japão, aonde for. Quer dizer, são países, rotarianos de diferentes países que se reúnem para financiar algum projeto. Isso tudo é feito por meio da Fundação Rotária. Nós podemos falar sobre isso numa outra ocasião, ver bem como é que funciona a Fundação Rotária, quais são, né, as atuações da Fundação Rotária nesses últimos tempos, para que as pessoas também conheçam e se envolvam, né, um pouco mais para fazer a coisa acontecer. Ela geralmente foca nessas áreas principais que eu citei aí anteriormente, né? Bom, com relação aos projetos, de Rotary, eu vou citar alguns que eu acho que são bastante importantes. O primeiro deles seria, então, esse End Polio Now, quer dizer, é o projeto da poliomielite. Ele existe desde 1988. E, junto, obviamente, com outras parcerias, né, de outras instituições, já se conseguiu terminar, extirpar a poliomielite no mundo em 99,9%. Ainda falta acabar com a polio em países como Afeganistão e Paquistão, mas digamos que ela já está erradicada praticamente, então, no mundo inteiro. Então, é um projeto muito importante para a Rotary, ele se empenha, né, para conseguir recursos, para mandar pessoas, porque como o Rotary está no mundo inteiro, sempre vai ter um cantinho do mundo onde haverá rotarianos habilitados a ir fazer e desenvolver esse tipo de projeto. Um outro projeto que eu acho muito interessante do Rotary, que eu acho até um dos mais bonitos, assim, é o intercâmbio de jovens, em que todo ano aproximadamente 9.000 jovens trocam de país durante 6 meses ou um ano, dependendo da escolha. Normalmente é um ano. Que um jovem, por exemplo, brasileiro, vai passar um ano na Tailândia, num clube, na casa de rotarianos da Tailândia. Ou o jovem da Tailândia pode passar um ano numa cidade no México, ou vai para o Brasil. Enfim, existe esse intercâmbio que envolve aproximadamente 100 países no mundo que promovem, então, esses intercâmbios, com uma média aí de 32.000 clubes trabalhando em cima disso. Então, é um projeto realmente muito lindo, que, na verdade, uma das razões desse projeto é também você desenvolver um pouco a paz no mundo e a troca de culturas e diversidade, porque a partir do instante que você tem um jovem na tua casa que vem de um país totalmente diferente, ele vai trazer consigo a sua cultura, né, os seus hábitos diários, a sua comida, a sua gastronomia. Então, isso traz para aquela comunidade, desenvolve naquela comunidade, digamos, um certo afeto, até pelo país de onde esse jovem está vindo, porque se você recebe o jovem na sua casa, junto com ele está o país dele, ele representa o seu país.
Então, você cria uma boa amizade entre essas duas famílias, entre esses dois clubes e entre esses dois países. Um outro projeto que eu acho, um programa, na verdade é um programa muito interessante, é o intercâmbio de profissionais, que é o Rotary Group Study Exchange, que são pequenos grupos de profissionais, aí já não são mais jovens, né, de 16, 17 anos, mas são profissionais que vão fazer um tipo de estudo, de pesquisa num outro país, são pequenos grupos de 3, 4, 5 pessoas, e eles passam, em geral, um mês e pouco, num outro país, numa outra cidade, e lá eles têm oportunidade de conhecer coisas dentro da sua profissão. Por exemplo, se nesse grupo tem médicos, por exemplo, então a equipe local, por exemplo, vai organizar visitas a hospitais, vai colocá-los em contato com pesquisas nesta área, com médicos das especialidades das pessoas do grupo. Então, é realmente um intercâmbio assim, muito profícuo, de muita riqueza, né, de conteúdos e profissionais de modo geral. Um outro programa que existe no Rotary é o RYLA, que é o Rotary Youth Leadership Awards. Aqui é um programa que acontece, de modo geral, uma vez por ano, no distrito, que eu já vou falar sobre isso. Quer dizer, cada distrito organiza o seu uma vez por ano, e durante 2, 3 dias, depende de cada situação, alguns jovens se reúnem e ficam, na verdade, eles ficam em um local determinado, pode ser uma chácara, pode ser um hotel, pode ser uma escola, depende da situação, e aí eles vão ter palestras, atividades, relacionamentos, que são, então, para quê? Para que eles desenvolvam as suas lideranças, né? Para que eles aprendam como é ser um líder, para que eles aprendam uma série e desenvolvam, né, dentro da sua própria personalidade, maneiras, né, de se portar e como trabalhar em suas comunidades. É um programa bastante interessante. Um outro são as bolsas de estudo. O Rotary costuma dar, ultimamente tem dado, por exemplo, 7 milhões de dólares durante um ano para bolsas de cursos de graduação ou de pós-graduação. Então, eu mesma tenho amigos que que tiveram essa bolsa de estudo, então que foram, por exemplo, do Brasil para a Escócia fazer um mestrado durante 2 anos, custeados pelo Rotary, né, dentro desse programa de bolsas de estudos. E tem também um programa que é super importante, que é o Rotary pela Paz. Eles costumam de dar 130 bolsas anualmente para estudos para pessoas que querem trabalhar dentro da paz mundial, né, da resolução de conflitos. Então, existem alguns centros pelo mundo e essas pessoas vão, então, para esses centros e fazem um estudo, né, mais aprofundado para se desenvolver e para se tornarem profissionais dentro desta área de resolução de conflitos e promoção da paz. Então, são projetos, como vocês podem ver, são projetos assim, extremamente interessantes e importantes, né, para o mundo, e que são coordenados, digamos, pelo Rotary Internacional, mas com a participação, obviamente, de todos os clubes, de todos os rotarianos do mundo inteiro.